Fala, meu povo! Tudo bem com vocês? Vamos hoje para mais um videozinho dessa nossa reta final da disciplina? Continuando ainda no capítulo dos teoremas, que nós iniciamos na semana passada, com os conceitos, procedimentos que vão ser bem usados para trabalhar com os teoremas de Thevenin e Norton, né? Nós falamos sobre resistência equivalente, falamos da homogeneidade e superposição que estão dentro da linearidade do circuito, certo? Estão lembrados disso? Se não estiverem, fica aqui o link, né, como guia para vocês voltarem no vídeo da semana passada e se inteirarem desse assunto aí, beleza? Na continuação, os teoremas propriamente ditos de Thevenin e Norton para a gente continuar. Passando então para os teoremas, esse teorema de Thevenin que a gente vai começar tem como consequência a redução do número de componentes no circuito, que isso pode provocar uma simplificação, ou quase sempre provoca uma boa simplificação desses circuitos aí. Então, quando a gente tem circuitos complexos, podem ser reduzidos esses circuitos para uma forma bem mais simples, tanto para a gente analisar quanto para a gente projetar esses circuitos mais simples, né? O teorema de Norton, que a gente vai abordar na sequência, vem com características muito semelhantes e vai permitir que a gente chegue exatamente aos mesmos resultados do teorema de Thevenin. A história do desenvolvimento desse teorema é bem curiosa, inclusive uma das curiosidades é sobre o verdadeiro autor desse teorema. Não se tem certeza se foi o Léon Charles Thevenin que foi o autor disso aí. Para os mais curiosos, como eu, fica a sugestão para a busca de mais informações a respeito disso aí, tá? O grande comandante Thevenin disse o seguinte: qualquer circuito de corrente contínua que seja linear, bilateral e de dois terminais pode ser substituído por um circuito equivalente que seja formado somente por uma fonte de tensão e um resistor em série. Olha que maravilha! Olha, e fica aí do lado direito a forma definitiva, a forma final do que a gente vai chamar de circuito equivalente de Thevenin, resultado dessa substituição falada no texto do comandante Thevenin. Esse teorema, então, nada mais é do que um procedimento para que seja possível partir de um circuito complexo, sair de um circuito complexo com vários componentes e encontrar o seu circuito equivalente, chamado aqui circuito equivalente de Thevenin, composto por uma fonte de tensão em série com uma resistência. Essa forma vale para os nossos circuitos que vão ter como componentes passivos só resistências, tá? Quando a gente tiver outros componentes passivos no circuito original, em outras disciplinas vocês vão ver que o resultado também pode ter outros componentes passivos no circuito equivalente. Avaliem comigo agora. Qual das duas situações é mais confortável para a gente calcular tensão e corrente sobre o resistor chamado de RL? A situação A, da esquerda, ou a situação B, após a aplicação do teorema de Thevenin? Vocês devem concordar comigo que vai ser o B, né? Mesmo conhecendo todos os métodos que nós já passamos até agora, e sabemos que é possível fazer esse cálculo no circuito do item A, vocês devem concordar, acho que todo mundo escolheria o item B, né? Pois então, fica a necessidade da gente definir o procedimento necessário para calcular os parâmetros desse circuito equivalente de Thevenin, que são a tensão da fonte ETH e a resistência RTH, que fica em série com essa fonte. Para isso, eu vou aproveitar alguns slides lá do Boylestad como base para essa nossa conversa sobre esses passos, ok? O primeiro passo
estabelecido lá no Boylestad, é definida, é pedido para que a gente separe os trechos do circuito que a gente vai analisar. A gente precisa concentrar a nossa análise sobre a resistência RL, certo? Para descobrir tensão e corrente em cima dela. Todo o resto do circuito, então, vai ser simplificado e vai ser transformado em uma fonte de tensão em série como a resistência. Então, primeiro passo, remova a parte que nos interessa, que a gente não quer que entre na simplificação. Nesse caso, a resistência RL vai ser removida e todo o resto vai ter a simplificação aplicada. Tiramos o RL, a gente pode passar então para o segundo passo, que nesse caso não é tão impactante por enquanto, né, mas vai ser muito importante em circuitos mais complicados, que é dar nome para esses terminais que ficaram em aberto na hora que eu tirei o trecho que me interessa do circuito. E aí, indicados os nomes A e B. Tudo bem? Terceiro passo. Para calcularmos o primeiro parâmetro do circuito, o equivalente de TVNAM, aqui a resistência RTH, nós devemos colocar todas as fontes independentes em repouso e calcular a resistência equivalente entre os terminais assinalados no passo anterior. Como visto no início desse vídeo, algumas situações podem ser resolvidas por simples combinações de resistências em série paralela, como é o caso que ficou aí com as duas fontes em repouso, mas em outros a gente pode ter um pouco mais de trabalho, como foi mostrado com fontes controladas, né? Para o cálculo do segundo parâmetro do circuito equivalente, a tensão de TVNAM, eu preciso apresentar para vocês que essa tensão também é conhecida como tensão de circuito aberto, ou Open Circuit, como está na sigla ali, né? E dessa forma ela deve ser calculada através da diferença de potencial entre aqueles dois terminais trabalhados nos primeiros passos do procedimento, quando todas as fontes voltaram a funcionar normalmente. Então, para calcular a resistência, fontes em repouso, fontes independentes em repouso, mas para tensão de circuito aberto as fontes retornam. Aqui, então, para calcular essa tensão, a gente pode utilizar qualquer método já conhecido, já trabalhado por nós ou por outros também, né? Kirchhoff, lei de Ohm, método nodal, método das malhas, Kramer, L'Hopital. Nossa, fazia quanto tempo que eu não falava de L'Hopital? Não tem nada a ver, mas o nome é bonito. Eu sou fã dessa teoria de L'Hopital, desse método de L'Hopital para cálculo de derivadas, e fazia tempo que eu não falava. Deu vontade. Aqui, então, passa a ser bem importante aquela nomenclatura dos dois terminais que nós demos no segundo passo, porque se a gente calcula a tensão de circuito aberto de A para B ou de B para A, faz diferença. O sinal da tensão, da diferença de potencial, passa a fazer diferença, certo? Finalmente, com os parâmetros do circuito equivalente calculado, a gente só precisa desenhar esse circuito equivalente e retornar a parte que foi isolada lá no primeiro passo. Aqui no nosso caso, tensão determinada, resistência determinada, só retornamos o RL entre A e B, no mesmo ponto original, e em seguida a gente pode fazer qualquer cálculo nesse circuitinho de maneira muito mais simples do que no circuito original. A corrente IL que circula pela resistência RL seria a incógnita desse nosso problema, e aqui é muito tranquilo, né? Como existe o conceito de equivalência entre o circuito original e esse circuito equivalente de TVNAM, qualquer grandeza que for externa aos terminais A e B, por exemplo, corrente IL, pode ser calculada tanto num caso quanto no outro. E acho que a gente escolheria o circuito equivalente de TVNAM para encontrar o mesmo resultado, ok? Vamos fazer alguns exemplos do uso do teorema de TVNAM? Vou trazer exemplo da apostila mesmo. Começando pelo exemplo 95, vemos o pedido da tensão E2 aqui no meio do circuito. À primeira vista não ia ter muito trabalho se a gente escolhesse outro método qualquer, né? Malha, nodal, para resolver esse problema, ou até a superposição, porque temos duas fontes. Porém, vamos aplicar o teorema de TVNAM nesse caso que é muito simples, justamente para a gente começar trabalhando simples para ver depois
o que pode aparecer de complicação. Aplicando esse procedimento, então, a gente elimina do circuito a parte que nos interessa, né? O resto que ficou aí vai ser simplificado. E aí a tensão que fica entre os terminais que foram identificados, A e B, é a tensão do circuito aberto e que vai ser calculada lá no terceiro, quarto passo do nosso procedimento. Bom, a gente começa percebendo que a corrente I3 que passa, que sai da fonte de corrente lá do lado direito, é a corrente que vai circular através de todo o circuito depois que eu abrir esse ramo do meio, certo? Percebendo isso, que esses 2 amperes vão dar a volta no circuito todo, a gente percebe também que 2 amperes passando lá pela resistência de 4 ohms vai provocar uma queda de tensão e aplico a lei de Kirchhoff nesse trechinho do lado esquerdo aí do circuito, que não é um trecho fechado, né, mas ele é composto por 3 tensões. A tensão é 1 da fonte de 3 volts, a tensão é 4 na resistência e a tensão do circuito aberto entre A e B. Essa lei de Kirchhoff nos mostra que a tensão do circuito aberto é igual a menos 5 volts, valor da fonte do circuito equivalente de Thevenin. Para calcular a resistência equivalente entre os terminais A e B, precisamos colocar todas as fontes independentes em repouso e dessa forma sobrou só a resistência de 4 ohms, porque do lado esquerdo aqui do circuito tinha uma fonte de tensão substituída por um curto-circuito. Do lado direito tinha uma fonte de corrente que foi substituída por um circuito aberto. Com isso, com os parâmetros todos determinados, podemos desenhar o circuito equivalente de Thevenin, menos 5 volts na fonte, 4 ohms de resistência equivalente, acabou sobrando um 2 ohms lá em cima, desculpa, tá, gente? Mas é de 4 ohms, como nós calculamos agora. E para calcular a tensão E2, que foi pedida, como é um circuito série muito simples, menos 5 volts vai ser dividido entre os 4 ohms e os 6 ohms, resultando em menos 3 volts para a tensão E2. Tudo bem? Não se assustem com um valor negativo, significa que nós calculamos a tensão de baixo para cima e, na verdade, a tensão dessa fonte no circuito equivalente deveria estar de cima para baixo, sem problema nenhum. Mais um exemplo, onde agora a gente precisa isolar uma parte que não está na extremidade do circuito, por isso que eu trouxe esse exemplo, a gente dá uma olhada, não tem problema nenhum nisso, a gente só precisa seguir o procedimento. Primeiro e segundo passos feitos, tirei aquele pedaço do meio e dei nomes A e B para os 2 terminais que vão ficar abertos. Calculo a resistência equivalente colocando a fonte de tensão em repouso, entrou um curto-circuito ali, e esse curto-circuito da fonte de tensão, que substituiu a fonte de tensão, também curto-circuita a resistência de 2 ohms, ela passa a não ser mais relevante para a resistência equivalente. A gente fica, então, olhando a partir dos terminais A e B, com a resistência de 6 ohms para o lado esquerdo e a resistência de 4 ohms do lado direito, configurando uma conexão em paralelo entre essas duas resistências. Resolvendo esse paralelo, 2,4 ohms de resistência equivalente de Thevenin. Passando agora para a análise da tensão do circuito aberto, né? Fiz uma pequena modificação no arranjo do circuito original, só trocando de posição a resistência de 6 ohms e os terminais A e B, mas não mudou em nada o valor da nossa análise, né? Só para relembrar, esse era o circuito após a gente executar os passos 1 e 2. Tudo bem? Para facilitar a nossa observação, então, fiz aquela primeira modificação e agora resistência de 4 ohms e de 6 ohms que estavam alimentadas em série pela fonte de 8 volts e do outro lado a fonte de 8 volts também alimenta a resistência de 2 ohms. O que nos interessa é saber quanto desses 8 volts vão ficar como tensão de Thevenin em cima da resistência de 6 ohms,
que é de acordo com aquela modificação que eu fiz no circuito, era entre os terminais A e B, a gente tinha a mesma tensão que essa tensão sobre a resistência de 6 ohms, ok? Esse circuitinho série, 8 volts aplicados nesse arranjo de 6 e 4 ohms, vai me dar uma divisão de tensão que ficam 4,8 volts sobre a resistência de 6 ohms e os outros 3,2 sobre a resistência de 4 ohms. O que nos interessa são esses 4,8 para o circuito equivalente de Thevenin. Certo? Só para ficar mostrado aí por que nós fizemos esse novo desenho. Está aí o terminal A em cima, o terminal B embaixo, com a tensão de Thevenin valendo 4,8, com o terminal B tendo o potencial maior que o potencial do ponto A. Né? A tensão de Thevenin com o mais embaixo e o menos em cima, 4,8 com a setinha apontada para baixo, portanto. Por isso, a fonte do circuito equivalente deve obedecer essa mesma orientação dessa polaridade, provocando um maior potencial em B do que em A, e aí o circuito equivalente fica com esse arranjo, né, com a fonte de 4,8 em série com a resistência de 2,4, e entre os terminais A e B eu devolvo a resistência de 3 ohms, retirada lá no primeiro passo do procedimento. Ok? O pedido era só para determinar o circuito equivalente. Está feito. Todo aquele circuito cheio de resistências e uma fonte foi substituído por uma única fonte, apontada para baixo, nesse caso, né, com a polaridade que nós encontramos lá na resposta, que nós adotamos, na verdade, para a tensão de circuito aberto de cima para baixo. Ok? Para encerrar mais esse vídeo, eu trago alguns complementos ao slide que foi utilizado para finalizar o vídeo anterior, e esses complementos agora com sugestões dos exemplos resolvidos sobre os teoremas de Thevenin e Norton. Né? Visitem a nossa apostila, está disponível lá no CIGA, então visitem, explorem a nossa apostila. Quem ainda não o fez, né? Nos encontraremos na próxima quinta-feira para mais uma oportunidade de interação síncrona. Espero vocês para esse nosso encontro. Um abraço e fiquem em paz.